Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês que me acompanha, a cada um de vocês que estão aqui comigo no dia de hoje. Antes de começar esse vídeo, só gostaria de pedir uma coisa muito rápida e simples para cada um dos senhores. Tá vendo? Sabe esse botão aí abaixo? Esse botão aí que apareceu na tela de inscreva-se. Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, se inscreva, ative as notificações para você receber todo vídeo novo. E não esqueça de deixar o seu gostei e de compartilhar, pois isso ajuda muito. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece através do WhatsApp, Telegram, nos grupos, no Facebook e aí qualquer rede que você tiver, compartilhe com o máximo de pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem comigo até o final do vídeo, pois eu tenho certeza que Deus ele vai falar convosco. Que Deus abençoe e bora lá pro vídeo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertence a vós mesmos, porque fostes comprado por um alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Aqui o apóstolo Paulo, ele ensina à igreja que o nosso corpo, ele é templo do Senhor, que ele é a habitação de Deus, aonde Deus ele vai habitar em nós. A Bíblia vai dizer que Deus ele não habita em templos feitos pela mão do homem. Um dia ele habitou, com a sua presença dentro do templo, mas hoje Deus ele quer habitar dentro do homem. Por isso que ele enviou o seu Santo Espírito para a terra, para a humanidade, para que ele pudesse estar dentro de nós e fazer morada dentro de nós. Porque Jesus ele nos ensina que nós precisamos preencher a casa, nós precisamos encher a nossa vida. Jesus ele vai dizer lá em Mateus capítulo 12, versículo 43, ele vai dizer assim, que quando o espírito sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Ele então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali habita, e o estado daquele último homem é pior do que o anterior. Ou seja, quando nós vamos para a presença de Deus, nós nos purificamos, Deus ele vem e nos limpa, mas nós precisamos nos encher, nós precisamos preencher a nossa casa. Eu vou dar aqui um exemplo para que todos possam entender. Imagine que você constrói uma casa. Você constrói uma casa bonita. Lá você coloca utensílios, você coloca mobílias dentro dessa casa, porém você não ocupa aquela casa. E você deixa aquela casa parada por muito tempo. Então pessoas podem vir e entrar dentro da sua casa, porque é uma casa que está desocupada. É uma casa que não tem ninguém morando. Assim como nós vemos aqui no Brasil, que muitas pessoas moram em casas assim, que encontram casas desocupadas, então o morador de rua vai, entra, invade e começa a morar ali dentro. Pessoas vão, invadem e começam a morar ali naquela casa. Então você vai, ter um trabalho de tirar aquelas pessoas. E aí você deixa a casa limpa de novo, deixa a casa arrumada. Porém, se você não preencher, aquelas pessoas podem voltar novamente para aquela casa. Jesus ele estava querendo dizer que quando você expulsa um demônio, ele vai dizer que ele vai andar por lugares áridos, mas ele vai chamar você de casa.
Porque ele vai dizer lá no 43 que quando você expulsa, ele sai, mas ele fala assim: eu vou voltar para a minha casa de onde eu saí. Ou seja, eu vou tentar voltar de novo para aquela vida aonde eu estava, estava debaixo do meu domínio. Então, se ele encontra essa casa desocupada, a Bíblia vai dizer que ele vai trazer mais outros 7 espíritos piores do que o que já estavam ali. Ou seja, ele vai trazer, demônios piores do que foram embora. E a Bíblia vai dizer que o estado daquele homem se torna pior do que o anterior. Ou seja, nós precisamos preencher. Existem muitas pessoas em que elas receberam o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo não consegue habitar dentro dela. O Espírito Santo, ele precisa habitar dentro de nós. Ele precisa morar, encontrar uma morada. Mas Deus, o Espírito Santo, ele só pode encontrar uma morada se for um lugar santificado. Pois como nós sabemos, Deus, ele é santo e ele só habita em lugares santos. Não quer dizer que nós vamos ser santo o tempo todo. Não, entenda o que eu quero dizer. Nós precisamos nos santificar para que o Espírito Santo possa encontrar um lugar aonde morar, para que ele tenha uma morada. Pois todos os dias, se ele estiver dentro de você, ele vai se aperfeiçoar. Olha o que Deus ele fala para o apóstolo Paulo: eu me aperfeiçoo nas suas fraquezas. Ou seja, eu sei que você é falho, eu sei que você é fraco, eu sei que você não consegue, mas não é na sua força, é na minha, é na sua fraqueza em que eu vou me aperfeiçoar, é que eu vou trazer a perfeição dentro de você. Ou seja, quando nós estamos dispostos a uma mudança, Deus ele começa a trabalhar de dentro para fora, de dentro para fora ele começa a mudar. Muitas pessoas que me assistem, talvez você vai falar assim: Kevin, realmente eu saio do culto e eu não sinto aquela paz que eu sinto no culto, eu não sinto aquela presença que eu sinto lá no culto, eu não consigo sentir ela em casa, eu não tenho aquela paz que eu tenho dentro da igreja. Eu deito para dormir, mas eu não encontro paz, porque você está precisando se encher do Espírito Santo, você está precisando se encher da presença dele. Não é somente no culto que você precisa se encher. Muitas pessoas acham que vão se encher da presença de Deus se somente for à igreja. Não é. Nós vemos que Jesus ele ia ao templo, mas além de ir ao templo, ele ia ao monte orar. Ou seja, constantemente Jesus ele estava se enchendo da presença de Deus, para que a carne dele não prevalecesse. Porque se constantemente nós não nos enchermos da presença de Deus, a carne é que vai querer comandar o nosso corpo. E vai querer dizer, e a voz vai ser mais forte do que a voz do Espírito Santo. Muitas pessoas às vezes se confundem com isso, dizendo: poxa, Deus falou comigo, mas não deu certo. Mas realmente, será que foi Deus que falou com você? Ou se foi a carne? Se você tem alimentado mais a sua carne, não tem como você escutar a voz de Deus. E a carne ela vai querer dizer para você aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe faz bem. Deus, muitas das vezes, aquilo que ele vai falar conosco vai nos confrontar, vai nos trazer um choque de realidade. Nem sempre nós vamos receber coisas boas de Deus. Muitas das vezes ele vai dizer: não faça isso, não faça aquilo, mas ele vai estar sempre cuidando de você. Então você precisa preencher o corpo, você precisa ocupar a casa, você precisa colocar uma nova direção. Talvez até hoje
estava sobre uma direção. Talvez você é uma pessoa que está me assistindo e você fala assim: Kevin, eu não tenho paz na minha vida. Mas eu quero dizer para você, hoje você pode ter a paz de Cristo na sua vida. Se você decidir abrir mão de tudo e de preencher a sua casa com a presença de Deus, dizer: Espírito Santo, caminhe comigo. Espírito Santo, sede comigo. Vamos caminhar. Quando você for sair, você falar: Espírito Santo, me acompanha no meu dia. Pode ter certeza que aonde você for, Ele vai estar junto com você. Ele vai ser a sua força. Ele vai ser o seu guia. E se você se sentir fraco, é Ele que vai te dar a força para você prosseguir e não desistir. Então, que você possa receber esta palavra. Que no dia de hoje, uma nova direção possa vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que me acompanhou, que assistiu o vídeo até aqui. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até um próximo vídeo e tchau!